Fala pessoal, como vocês estão? Estamos começando aqui no canal uma nova série onde nós vamos acompanhar a nova série da HBO, A Casa do Dragão, que é um spin-off de Game of Thrones. Se essa é sua primeira vez aqui no canal, eu gosto muito de cobrir algumas séries, fazendo especiais, pegando aquelas séries e destrinchando a técnica que foi utilizada, como as narrativas foram desenvolvidas, quais são os detalhes por trás dessa obra e principalmente quais personagens são esses apresentados. Em todo episódio piloto, nós temos principalmente uma apresentação de universo, a apresentação dos personagens principais, a apresentação do tema e do conflito principal por trás de uma história. Isso acontece em todo o piloto e aqui não foi diferente. É claro que quando a gente está falando de um spin-off de Game of Thrones, existe uma expectativa muito grande por trás desse universo. Isso porque nós já acompanhamos esse mundo em uma outra oportunidade quando nós estamos falando do audiovisual. É claro que existem muitos fãs dos livros, mas aqui nós vamos falar exclusivamente do que acontece no audiovisual, na série em si. Um dos principais pontos que guia um projeto como esses é o tema. Qual será o grande tema que vai guiar todas as escolhas do showrunner e das pessoas que trabalharem na sala de roteiristas para que eles possam desenvolver a melhor história possível? E dentro da série Casa do Dragão, nós temos um tema principal e que está muito claro no episódio piloto, que é o da sucessão e da dinastia da família Targaryen. Então aqui nós temos um tema que ele é poderosíssimo e que já esteve presente em diversas histórias muito conhecidas. É talvez um dos temas que tenha maior impacto com o público. Quando a gente pensa em sucessão, nós podemos pensar em Shakespeare com o Rei Lear, que inspirou filmes como O Rei Leão. Nós temos inclusive uma série muito boa da HBO com o próprio nome Succession, que bebe muito do Shakespeare para construir essa história. Talvez porque esse seja um dos temas mais universais que a gente possa imaginar. A sucessão, ela faz parte da vida de qualquer pessoa, tanto pensando de forma mais interna com o nosso próprio DNA, como também do ponto de vista externo. Nós estamos sempre herdando a história das nossas famílias, as vivências, as tradições, os traumas, as intrigas. Então é algo que faz parte da vida de todo mundo, é algo que faz parte da natureza humana e é um dos temas que gera os melhores conflitos possíveis quando a gente pensa no drama. Isso porque dentro de um universo como esse, dentro de Westeros, a sucessão também está completamente relacionada ao poder. Então alguém vai herdar o trono e outras pessoas vão ficar de fora. Isso gera um conflito muito bem estabelecido, um conflito que gera bastante impacto e a possibilidade de desenvolver linhas narrativas diferentes, pensando na perspectiva e nos objetivos de cada personagem que temos ali. E quando nós pensamos no arco narrativo desse episódio piloto, nós temos a clara introdução à família Targaryen e as dificuldades da sucessão que estão sendo vividas. Logo no começo do episódio, nós temos uma introdução de como o rei foi escolhido. Nós tínhamos dois possíveis sucessores do antigo rei, um homem e uma mulher. E o homem aparentemente foi escolhido justamente por ser o homem. A mulher é deixada de fora, não faz parte da tradição daquele reino que uma mulher possa ser a sucessora. Esse é o conflito principal da nossa protagonista, que nós já vamos falar daqui a pouco. O episódio inteiro ele é construído com base na sucessão e na dificuldade para que isso aconteça. Nós temos um rei que está completamente obcecado com a ideia de que a sua esposa dê luz a um filho, a um homem, para que ele possa, enfim, ter o seu sucessor. Mas, como nós bem acompanhamos dentro do episódio, não é isso que acontece. Pelo contrário, o rei acaba fazendo uma escolha que o deixa tanto sem o seu filho como também sem a sua esposa. E é exatamente aí que nós temos a abertura para o desenvolvimento do conflito dentro da série toda, porque nós vamos entendendo interesses de personagens específicos para que os possíveis sucessores não sejam aqueles que foram apresentados para nós. Mas a melhor forma de entender a história, o piloto, como ele foi apresentado, é justamente focando nas personagens. Dentro desse universo, o desenvolvimento de cada personagem sempre vai ser crucial para que a história caminhe. O que faz uma boa história caminhar é justamente a apresentação do conflito e o seu desenvolvimento.
mas o conflito geralmente ele pode partir só de um personagem. No caso aqui, nós temos personagens diferentes com objetivos ainda misteriosos. Nem todos os objetivos foram de fato declarados para nós, o que faz com que os próximos episódios fiquem cada vez mais interessantes. Mas vamos analisar aqui quais são esses personagens e como eles são apresentados para a gente. A protagonista da série é a Rhaenyra Targaryen. Pelo menos na apresentação aqui desse episódio piloto, é ela que vai conduzir toda a série. E a apresentação dela é bem interessante. Ainda que a gente comece o episódio com uma introdução de como o rei foi escolhido, assim que nós passamos para o tempo presente que nós vamos acompanhar dentro da série, essa personagem ela é apresentada voando com o seu dragão. E essa é uma clara introdução de poder, que mostra as suas possibilidades. Ela está voando, controlando um dragão. É o maior símbolo de poder dentro desse universo. É o que faz os Targaryens serem tão temidos e tão poderosos dentro do mundo de Game of Thrones. Então, essa introdução ela é muito interessante, porque ela é apresentada com muito poder, com o seu dragão, mas logo na sequência nós vamos entendendo qual é o dia a dia dela. Aquela princesa que é apresentada voando com seu dragão, logo depois passa por diversas interações com personagens que vão mostrando que, na verdade, ela está presa dentro de um quadrado. Como princesa e como mulher dentro daquele mundo, a sua mãe e todas as pessoas à sua volta esperam que ela seja simplesmente uma pessoa que vai conceber um próximo herdeiro. Ela não é a pessoa que vai liderar, governar. Dentro das tradições da Casa do Dragão, não existiram mulheres que lideraram até então. Então, na interação que ela tem com a sua mãe, que está esperando um bebê, a sua própria mãe diz que o campo de batalha das mulheres é justamente no parto, em dar para os reis os seus herdeiros. E ela, é claro, não deseja aquilo. Até mesmo nos seus estudos, ela não parece muito interessada naquilo tudo, apesar de ser inteligente e conhecer tudo aquilo, ela gostaria, claro, de ser uma possível sucessora, de ser a sucessora do rei, mas o mais próximo que ela chega ali do rei e de todos os seus conselheiros é servindo vinho para eles. Então ela não tem uma voz durante o episódio. E isso é desenvolvido cena a cena com ela e é bem interessante, né? Porque você tem uma apresentação das suas possibilidades, depois você apresenta a personagem completamente presa àquilo tudo, mas o desenrolar da trama dentro do episódio piloto a coloca exatamente na posição que ela queria estar no final do episódio, só que é um lugar também bastante perigoso, porque, como nós vamos ver com os outros personagens, ela não é a única pessoa que tem o desejo de estar no trono. A outra personagem é justamente a sua mãe, que passa para ela o seu destino, o destino das mulheres que estão naquele escalão, que é ser mãe. Aliás, é uma personagem que tem um destino trágico dentro do episódio piloto. Ela é assassinada, o rei faz a escolha por ela. Não existe uma conversa entre os dois do que é melhor fazer ali naquele momento crucial onde eles estão tendo problemas para que o bebê nasça. Ela simplesmente é assassinada. O rei faz a escolha. Então, aquele é o destino das mulheres também, caso elas não façam alguma movimentação. Ela era uma personagem que tinha aceitado o seu destino e ela tem um fim trágico, justamente servindo a esse destino. E agora nós podemos falar do rei, o Viserys Targaryen. Esse é um personagem bem interessante, porque a primeira fala que ele tem dentro desse episódio piloto é uma piada seguida da risada de todos no conselho, tirando um personagem. A gente vai percebendo ao longo do episódio que os seus conselheiros têm os seus próprios interesses, existem detalhes que podem fazer a gente imaginar que esse rei está sofrendo um golpe, um lento golpe. Esse rei, ele tem uma escolha muito complicada, né? Ele faz escolhas difíceis ao longo do episódio piloto. O primeiro ele espera que a sua esposa tenha de fato seu primeiro filho e ele precisa fazer a escolha ali que acaba causando a morte da sua esposa e também a morte do seu filho. E essa escolha vai gerar o conflito todo que vai ser desenvolvido ao longo da série. Mas o rei, que durante todo o episódio é apresentado com péssimas escolhas, festejando enquanto seu filho ainda nem mesmo nasceu e depois matando sua própria esposa, no final ele faz uma escolha que traz uma força para o personagem. Ele coloca sua filha de fato como a sua sucessora, mas uma coisa que eu acho que está muito clara dentro desse episódio, assim, com pequenos detalhes e demonstrações, é que esse rei, ele está sendo apunhalado pelas costas. Aquela ferida que está crescendo nas suas costas, que ninguém entende muito bem de onde ela está vindo, essa ferida, ela vem do trono. E tem um momento, um detalhe dentro desse episódio que mostra ele se cortando mais uma vez no trono e provavelmente aquela ferida também não vai ser curada. O que
faz a gente pensar que provavelmente ele está sofrendo um golpe, e isso também dá pra gente uma abertura muito grande quando a gente pensa no desenvolvimento do seu irmão. O príncipe Daemon Targaryen, que inclusive é interpretado por um ator que eu gosto muito, é um personagem bem interessante, porque a priori ele pode ser apresentado como um usurpador, o famoso irmão do rei que vai dar um golpe para ficar no seu lugar. Essa é uma história que nós já vimos diversas vezes sendo retratadas ao longo da mitologia, talvez a mais conhecida de todas seja em O Rei Leão. Mas o personagem ele não fica só por aí. Isso porque nós somos apresentados a ele sim em uma primeira cena onde ele está sentado no trono do rei, mas ele demonstra que tem um certo carinho pela protagonista e também ao longo do episódio ele vai demonstrando novas facetas. Nós somos apresentados algumas informações nos diálogos e principalmente no diálogo que ele tem com o seu irmão antes de ir embora ali. O seu irmão já é rei há 10 anos e até então ele nunca tentou ser o usurpador do reino, inclusive reclama do seu irmão nunca o ter o convidado para ser a mão do rei. Então, o que fica claro ali naquela relação, naquela conversa entre os dois, é que sim, o Daemon esperava ter uma posição melhor, mas não necessariamente ser o rei. E, além disso, em nenhum momento nós temos a cena onde ele fala aquilo que foi acusado de ter falado, né? Ele é expulso pelo rei por uma declaração que ele deu. Mas essa declaração, ela chega até o rei através do conselho, com 3 testemunhas que nós não sabemos quem são. Então, a possibilidade disso tudo ser uma trama de alguns membros do conselho é muito grande. Então, é aquele tipo de personagem que é apresentado para nós inicialmente como um personagem cruel e que pode ser um usurpador, mas que pode ter muitas novas camadas e ser bem diferente do que aquilo que eles colocaram ali no primeiro episódio. Então eu acho que esse personagem ainda tem muita coisa para apresentar pra gente. Isso nos leva a falar do conselho, né? O conselho ele foi introduzido ali também de uma forma bem interessante nesse primeiro episódio, mas eu vou ressaltar principalmente 2 personagens. O primeiro é a mão do rei, que é o Otto Hightower, que inicialmente parece ser aquele homem leal ao rei, que está o tempo inteiro sendo um porta-voz do rei, que tenta proteger o rei até mesmo de discussões mais sérias que são propostas por outros personagens ali do conselho, que tem uma rixa bem específica com o Daemon, então eu acredito que essa rixa vai ser bem mais desenvolvida ao longo da série. E uma peça importante dentro desse primeiro episódio que mostra de fato uma segunda faceta desse personagem é a relação que ele tem com a sua filha, a Alicent Hightower. Ela é apresentada como uma doce companheira, amiga da protagonista, e no desenrolar desse episódio piloto nós descobrimos que essa família tem os seus próprios planos em relação ao trono, à sucessão. Logo depois da rainha ter falecido, ele fala para sua filha ir consolar o rei. Então ele tem sim os seus próprios objetivos claros de ter um neto como sucessor ao trono, dando a ele muito mais poder do que ele já tem. Outro personagem que tem uma extensão interessante dentro desse primeiro episódio é o Lord Corlys Velaryon. Isso porque esse personagem, dentro das discussões no conselho, se mostra o homem mais sóbrio, literalmente. Ele não aceita beber vinho, ele não ri das piadas, ou seja, ele é um homem que está preocupado de fato com questões sérias do reino, e ele é marido da rainha que nunca foi, a princesa Rhaenys Targaryen. Ela é uma personagem que tem exatamente o mesmo objetivo da protagonista. Ela passou perto de se tornar rainha, mas não foi escolhida por ser mulher. Mas ela basicamente representa até então o destino da protagonista, que é desejar algo e não poder pelas ideias do passado. Então, provavelmente, entre os dois, existe uma visão bem diferente de como as coisas deveriam estar sendo tocadas no reino. É visível que ele e o Otto não concordam, eles não estão juntos, então não é o conselho inteiro contra o rei. Existem interesses diferentes dentro do conselho, e é claro que isso é sempre muito interessante. A verdade é que existiu uma certa competição para qual história seria contada depois de todo o sucesso de Game of Thrones. O showrunner dessa série, o Ryan Condon, ele foi um dos que trouxe ideias para o que poderia ser realizado. E não era só a história da família Targaryen que estava na roda, que estava na mesa das possibilidades do que poderia ter sido construído. Então nós poderíamos estar vendo um spin-off completamente diferente.
mas a sua ideia acabou tendo mais força. A abordagem que ele decidiu escolher aqui, ele é um grande fã do universo criado pelo George R. R. Martin e em determinado momento acabou tendo a oportunidade de se aproximar do autor, virar amigo dele e conversar muito sobre os projetos. Isso ajudou para que ele tivesse a oportunidade de contar uma história a partir do seu ponto de vista dentro do universo do autor, e uma parceria que ele realizou também foi muito importante para que o projeto de fato acontecesse como está acontecendo agora, que foi a sua parceria com o diretor Miguel Sapochnik. Esse diretor, ele participou do universo de Game of Thrones, dirigiu alguns episódios e, na minha opinião, ele dirigiu um dos melhores episódios de Game of Thrones, que é a Guerra dos Bastardos. Do ponto de vista de direção, é um dos melhores trabalhos que foram realizados naquela série. E o grande desafio é como continuar esse universo, mas, é claro, trazendo novos personagens, trazendo desenvolvimentos diferentes do que a gente já acompanhou em Game of Thrones. Então, o que eu posso concluir com vocês assistindo esse primeiro episódio é que nós até então temos como conflito principal apresentado justamente a ideia da sucessão. Nós temos a definição de quem é a sucessora oficial e sabemos que essa escolha ela não foi nada popular entre todos os personagens dentro da série. Isso porque nós temos tanto conflitos internos na família Targaryen, como também externos. Nós temos o debate do porquê essa família é tão poderosa. É claro que nós temos os dragões como a principal arma dos Targaryens, mas para que eles possam ter de fato a sua dinastia, eles precisam se proteger não só internamente um dos outros, mas principalmente externamente, porque os seus inimigos terão que ser, é claro, silenciosos, ou então seriam completamente destruídos. E o que é interessante pensar é que quando a protagonista finalmente consegue o que ela quer, que é ser a sucessora, naquele diálogo final com o seu pai, ela percebe que ela não vai ser a sucessora apenas do poder, mas também dos segredos, das responsabilidades e das dificuldades, que é liderar, que é ser o rei ou a rainha. E aí, é claro, existe uma conexão do universo que satisfaz todo mundo que gosta bastante de Game of Thrones. Existia, sim, uma expectativa, e essa expectativa está muito relacionada às convenções, a tudo aquilo que Game of Thrones tinha estabelecido de melhor. Eles trazem esses pontos para dentro desse episódio piloto como uma estratégia para se conectar, mas existe ainda um longo desafio pela frente. Se você gosta desse olhar mais técnico e quer estudar cinema também, eu te convido para se inscrever no link que está aqui embaixo, onde você vai cadastrar o seu e-mail e ter novidades do Além do Frame, que é um projeto bem especial que nós temos por aqui. Se você quiser saber mais informações, o link está aqui na descrição. A gente se encontra no próximo vídeo, pessoal.